Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o filme Oppenheimer, o último filme do Christopher Nolan, né, o diretor Christopher Nolan. Fui assistir ele há alguns dias aí e disse para vocês que ia fazer o vídeo, fiquei devendo esse vídeo, estou fazendo hoje, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o filme, certo? Vamos falar porque eu gostei bastante do filme bem interessante, falar algumas coisinhas sobre o filme aqui. E, obviamente, falar também sobre a figura do Robert Oppenheimer, que é o protagonista do filme, é o enredo do filme, gira em torno dele, e também do Projeto Manhattan, que foi o projeto que produziu as bombas atômicas que foram jogadas no Japão, né, na Segunda Guerra Mundial, tá? E foi isso que acabou com a guerra aí, de fato. A Alemanha já estava rendida, já estava derrotada, mas o Japão continuou, né? E aí a rendição do Japão só se deu depois dessas bombas, tá? E o filme conta essa história. Então vamos falar um pouquinho sobre o filme, sobre o Oppenheimer e também eu trouxe para vocês alguns livros aqui de cientistas, tá? Vários que eu tenho aqui, e praticamente todos eles citam o caso do Oppenheimer de uma maneira ou de outra, porque é um caso dos mais importantes aí da história do século XX e da humanidade, tá? Então, pessoal, falando sobre o Christopher Nolan, né, que é o diretor do filme, ele já fez vários filmes aí bacanas, interessantes. Eu assisti 4 filmes dele muito bons antes de assistir o Oppenheimer, tá? Ele fez alguns Batman aí também esses últimos anos, esses eu não vi, eu não sou muito chegado nesse tipo de filme e tal. Mas, enfim, eu cito para vocês aqui, né, o Amnésia, que é um filme do ano 2000, que é muito interessante, a história de um cara que, né, ele está procurando lá o assassino da mulher dele, e ele, enfim, só que ele tem um problema de memória, né? E aí ele vai construindo o filme em fragmentos, né, de lembranças do cara. O cara lembra as coisas, vai tatuando algumas coisas, esquece, daqui a pouco tem que lembrar de novo. É um filme muito interessante, tá? Porque inclusive pensa essa questão da memória humana. É um filme do ano 2000, tá? Um outro filme dele muito bom também é O Grande Truque, tá? É um filme de 2006. E é um filme que se passa em Londres, tem 2 amigos mágicos, é um filme muito bacana, e é com o Christian Bale, né, e a Scarlett Johansson, certo? E aí tem o A Origem, que é um filme de 2010, né, que é um ladrão de sonhos lá, que o Leonardo DiCaprio faz, né? É muito bom também. E o Cillian Murphy, que é o protagonista, que é o que faz o Oppenheimer nesse filme, né, que está no cinema, ele participou do A Origem também, de 2010, tá? E o Christopher Nolan tem 2 filmes de 2014, muito bons também, né? Um que é famosíssimo, todo mundo conhece, que é o Interestelar, certo? Que tem a ver com isso, né? Que a Terra estava perdendo ali os seus recursos naturais, e aí um cientista chamado Cooper, né, enfim, ficou responsável por achar, né, um outro planeta habitável para a raça humana. E aí o filme, né, usa esse enredo para discutir uma série de coisas ligadas à teoria da relatividade, mecânica quântica. O filme é muito bom, né? E de 2014, com Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway, tá? E ele tem ainda um outro filme de 2014 chamado Transcendence, que fala sobre inteligência artificial, que é um tema que está bem em voga agora, né? Com o Johnny Depp, a Rebecca Hall e o Morgan Freeman, tá? E o Christopher Nolan já teve 26 indicações para o Oscar e ganhou 7, certo? Então aí, incluindo ator, atriz, diretor e tal, né? Ele ganhou ali 7 prêmios do Oscar, né? Teve 26 indicações. É um grande diretor do mundo contemporâneo, da nossa atualidade, tá? E vale a pena ver esses filmes antigos dele. E aí já deixo para vocês a dica desse livro, que eu já falei dele outras vezes aqui, Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, tá? E a Ana Maria Baiana cita aqui, né, alguns filmes. Ela não cita esses de 2014, porque o livro é anterior, mas ela cita aqui A Origem, cita o Grande Truque, tá? E o Amnésia, certo? Enfim, pessoal, e aí nós temos o filme, né, o Oppenheimer, tá? Deixa eu separar aqui. O Oppenheimer eu achei um filme muito interessante, dentre outras coisas porque ele se baseia numa mescla ali entre os diálogos, que são diálogos importantes no contexto ali da produção, né, do Projeto Manhattan, da produção da bomba, dos diálogos do Oppenheimer com outros cientistas da época, inclusive com o Einstein, né?
porque foi o Einstein que escreveu a carta, né, para o presidente americano, sugerindo, né, para o presidente dos Estados Unidos, sugerindo que ele fizesse a bomba atômica antes dos alemães, e o Oppenheimer ficou responsável. O Oppenheimer era um físico já conhecido naquela época, né, e ele ficou responsável por chefiar o projeto Manhattan, que tinha, né, o intuito de produzir a bomba atômica antes dos alemães, né? E aí, enfim, o filme trabalha essa questão de maneira muito interessante, os dilemas ali, os dramas, porque é um dilema moral também você produzir uma bomba, né, que pode destruir uma cidade inteira, destruir um país inteiro, né? E o filme trabalha muito isso, né? Ele joga muito com o dilema moral, né, do Oppenheimer e de outros cientistas que estão ali ao redor dele. E o filme trabalha também ele traz também, né, no enredo o julgamento dele. Depois houve, né, um julgamento, porque ele foi acusado, né, de algumas coisas ali, porque ele, depois que a bomba explodiu, depois que realmente teve o ataque lá em Hiroshima e Nagasaki, ele passou a ficar contra, né, a corrida armamentista, a corrida atômica, a corrida nuclear, né? E aí ele passou a ser visto como uma figura suspeita ali pelo governo dos Estados Unidos. Isso gerou um projeto, né? Aliás, um processo, né? E o filme também explora essa questão, explora ali o jogo de interesses que está ali, né, circulando naquele meio dos poderosos da política dos Estados Unidos. E tudo isso é exercitado de uma forma muito interessante pelo Christopher Nolan, que é um grande diretor, né? E a gente percebe o trabalho do Christopher Nolan nesse filme, especialmente no som, né? Na edição de som, na música, porque os diálogos e a tensão dos diálogos vai sendo sublinhada, né, por uma edição de som bacana, né? E, enfim, ao mesmo tempo também a gente chama atenção para alguns efeitos visuais ligados à explosão das bombas, que eu vi também no Instagram ali, né, como é que eles produziram uma coisa muito interessante. Enfim, o filme é todo bacana e vale a pena, tá, para quem não viu ainda. E aí vamos falar um pouco sobre a história, né, do filme, a história que o filme conta, né, a partir da perspectiva do Christopher Nolan. Aparecem alguns cientistas no filme, tá? Isso é bacana de citar também. Então vamos lá, né? Tem o Oppenheimer é um cara que ele não é só um físico estrito sensu, não era, né? Só um físico estrito sensu, tá? Ele tinha conexões com a linguística, com a filosofia, com a política, né? Era uma figura ali multidisciplinar, e daí inclusive decorrem esses dilemas morais dele, né? Porque ele não era aquele cara estritamente pragmático, né? Ele era um cara que pensava e estava o tempo todo ali ponderando, né? E chama atenção também para os diálogos dele com o Matt Damon, que faz também o filme, tá? Que é o general, né? Que ele faz o general que ficou responsável por organizar ali, né, o local lá, a vila onde foi produzido a bomba, né? Então, o Oppenheimer era um físico teórico, né, com essas outras conexões aí, né, de estudos, e aparece no filme também o Ernest Lawrence, tá, físico dos Estados Unidos, o cara que desenvolveu o ciclotron, que é um dispositivo que acelera partículas carregadas, né, e isso foi usado para estudar o átomo e tal, porque a produção da bomba tem a ver com isso, né, divisão ali dos componentes, né, para poder depois fazer um processo de depois jogar um contra o outro, né. O Edward Teller, que era um físico húngaro-estadunidense, que foi o inventor da bomba de hidrogênio, tá? Já foi um degrau ali além, né? O Felix Bloch, que era um físico suíço-americano, suíço-estadunidense, né? E esse cara, o Felix Bloch, ganhou o prêmio Nobel de 1952, tá? E o Klaus Fuchs, tá? Um físico alemão-britânico, e esse cara, na verdade, ele era um espião da União Soviética dentro do Projeto Manhattan, tá? Graças a ele, a União Soviética teve acesso, né, à forma de produção da bomba, e depois produziram também, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? E, obviamente, o Einstein, né? O Einstein é uma figura fundamental, ali aparece no filme também, tá? Nessa questão ali do Projeto Manhattan e da produção da bomba, tá? O Einstein era alemão, né? Ele saiu da Alemanha já percebendo ali, né, a bizarrice que ia rolar ali, ele saiu fora de lá, foi para os Estados Unidos e alertou, né? Fez uma carta, a gente vai falar disso aqui também, tá? Então, pessoal, tem essas questões aqui que eu falei, né, dos cientistas,
E aí vale a pena falar sobre o Projeto Manhattan, rapidinho também, antes da gente passar para os livros, tá? O Projeto Manhattan foi uma pesquisa, né, e desenvolvimento das principais bombas atômicas durante a Segunda Guerra, tá? Foi feito pelos Estados Unidos, liderou, mas tinha ajuda também ali do Reino Unido e do Canadá, tá? Com cientistas também, tá? Durou de 1940 a 46, eu vejo aqui, né, no papel as datas, porque as datas eu não guardo, não adianta. Então, 1940 a 1946, liderado pelo general Leslie Groves, que é o personagem do Matt Damon no filme, tá? O projeto começou em 39, empregou 13 mil pessoas, custou cerca de 2 bilhões de reais e hoje esse gasto seria de 26 bilhões de reais, né? Quer dizer, muito mais aí do que foi gasto na época, tá? E aí o primeiro teste, né, da primeira bomba que foi produzida, que eles conseguiram descobrir lá antes dos alemães, foi no dia 16 de julho de 1945, no Novo México, que é um estado dos Estados Unidos ali embaixo, perto do México, tá? E o projeto acabou, né, ele foi finalizado no dia 15 de agosto de 1947, tá? E aí eles desenvolveram, na verdade, 2 bombas, tá, com esse projeto. Desenvolveram uma bomba que era uma arma de fissão nuclear, que usou urânio 235, né, que era uma bomba chamada Little Boy, tá? E uma arma de plutônio, que foi chamada de Fat Man. Eu vou deixar uns links para vocês aqui, para quem quiser aprofundar isso aí, tá? Foram as 2 bombas que foram jogadas no Japão, certo? Em janeiro de 47 foi criada uma comissão de energia atômica, né? Para poder discutir essa questão e, obviamente, controlar isso, porque se não houvesse um debate público, né, enfim, todo um jogo ali entre a política, os cientistas, a sociedade, isso ia virar um caos, né, e de repente a humanidade podia, né, enfim, se destruir, né, inteira. E aí teve uma carta, né, do Einstein e do Low Ziller, tá, escrita pelo Low Ziller, assinada pelo Einstein, ao presidente dos Estados Unidos, que na época era o Franklin Delano Roosevelt, tá? A carta foi enviada para ele no dia 2 de agosto de 39, foi essa carta, né, nessa carta que o Ziller e o Einstein narraram, né, para o Roosevelt as intenções da Alemanha de fazer a bomba e a necessidade dos Estados Unidos de produzirem primeiro. Essa carta está aqui nesse livro, tá, no livro do David Brood e do Arnold Brood. Eu tenho esse livro aqui, tá, que são as 7 maiores descobertas da história, né, científicas, né, da história, e a carta está aqui na página 128, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tá? A carta do Einstein para o Roosevelt está aqui inteira, traduzida para o português, né, evidentemente, tá? Então, quem quiser ler a carta, está nesse livro aqui. Também você encontra na internet, né? Mas quem quiser comprar esse livro, a carta está nele ali, toda traduzida, certo? Enfim, e aí, né, os Estados Unidos começaram a produzir, isso foi em 1939, certo? E aí uma comissão conjunta selecionou 4, quando a bomba ficou pronta, começou a se discutir, né, onde ela ia ser atirada, né? Por quê? Porque o Japão, a Alemanha, na verdade as bombas, né, o projeto inteiro era para fazer as bombas antes da Alemanha, e se a guerra não tivesse acabado até aquele momento, eles iam jogar as bombas na Alemanha, na Alemanha, né? O projeto inicial era jogar as bombas na Alemanha. Como a Alemanha foi derrotada antes, né, e o Japão continuou na guerra, né? Continuou ali atacando os outros, continuou, enfim, atacando submarinos e tal, e aí aconteceu isso, né? Se reuniu uma comissão nos Estados Unidos, uma comissão conjunta, que selecionou 4 cidades japonesas como possíveis alvos, certo? E olha só que curioso aqui, né? Porque as cidades eram a cidade de Kokura, Hiroshima, Niigata e Kyoto. Nagasaki não estava na lista, né? E aí um general da época proibiu Kyoto, disse, ó, Kyoto tem uma importância histórica ali para o Japão e tal, então vamos deixar Kyoto fora disso aí, tá? E aí o Nagasaki acabou sendo escolhido ali naquele bolo, tá? Em 26 de julho de 1945 foi redigida a Declaração de Potsdam, que aí era uma declaração que exigia a rendição do Japão, né? E vocês conseguem ler isso também na internet, também tem na internet isso. E aí assinaram os presidentes dos Estados Unidos, o Harry Truman, na época já tinha saído Roosevelt, né? O primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill,
o presidente da China, Chiang Kai-shek, né? E também participou dessa reunião o Stalin, né? Da União Soviética. Tá? E aí o ultimato afirmava que se o Japão não se rendesse, ele enfrentaria uma destruição imediata e total. Tá? Porém, não havia nenhuma citação de bomba atômica, né, na carta. Ela era apenas um ultimato, dizendo, ó, se vocês não se renderem, a gente vai destruir tudo. Né? E o Japão não se rendeu. Né? Então essa carta foi enviada no dia 26 de julho. Tá? O Japão não se rendeu e no dia 6 de agosto de 1945 a primeira bomba foi lançada sobre Hiroshima. Tá? Ela foi lançada de 530 metros de altura e uma explosão de 13 quilotons de dinamite. Tá? Uma área de 12 quilômetros quadrados foi imediatamente destruída e todo mundo que estava nesse perímetro morreu na hora. Né? Foram entre 70 e 80 mil pessoas que morreram na hora ali, naquele momento, tá, com a explosão nuclear da bomba. E outras 70 mil ficaram feridas, e aí teve mais gente que morreu depois por contaminação, obviamente, por radiação, né? Enfim, e a gente sabe dessa história bizarra aí que é a bomba, né? E agora a segunda bomba tem também uma curiosidade bizarra aqui, né? Porque a segunda bomba saiu no dia 9 de agosto. Os Estados Unidos fizeram 2 bombas para isso, né? Para mostrar, ó, a gente tem mais bomba aqui. Né? Se vocês não se renderem, a gente joga uma, joga duas, se tiver que jogar mais, a gente joga também. Né? E aí a segunda bomba saiu no dia 9 de agosto, 3 dias depois da primeira, né? E o alvo era Kokura, era uma das outras cidades ali que estavam na lista. Só que aí quando eles chegaram lá, né, o avião tinha muitas nuvens, eles tentaram algumas vezes, assim, voltaram, as nuvens não saíram, eles foram embora de Kokura e foram para outra opção, que era justamente Nagasaki. Nagasaki se ferrou 2 vezes, né? Porque não estava na primeira lista e não ia ser a segunda cidade. Quer dizer, se ferrou, realmente foi um azar desgraçado. Né? E, enfim, foram 21 quilotons de dinamite, tá? Cerca de 44% da cidade foi destruída e mataram, né, entre 35 mil e 40 mil pessoas na hora. E outras 60 mil ficaram feridas e várias morreram, né, também pela radiação, tá? E os Estados Unidos estavam preparando mais 7 bombas para usar em agosto, setembro e outubro, se o Japão não se rendesse. Né? Mas aí o Japão se rendeu, no dia 11 de agosto, os japoneses se renderam e acabou a guerra aí. Tá? Agora, vamos lá, quem tem bomba hoje? Tá? Antes da gente começar aqui os livros, quem tem bomba hoje? São 9 países que têm bomba nuclear hoje. A Rússia é o país que mais tem bomba, tem 5.977 ogivas, tá? E a maior bomba nuclear do mundo disparado é uma bomba da Rússia chamada Tsar Bomba, certo? A Tsar Bomba, olha só, ela é uma bomba termonuclear de 58 megatons, né? São 58 milhões de toneladas de dinamite, certo? Ela foi testada no dia 30 de outubro de 61 em Nova Zembla, no Ártico, tá? Mas esse teste reduziu a bomba de 58 megatons para 8 megatons, porque se eles fazem com 58 ia ser um negócio, né, assim, catastrófico, gigantescamente catastrófico. E, enfim, a bomba tem 27 toneladas, tá? E o Nikita Khrushchev era o presidente da Rússia, da União Soviética na época, tá? E essa bomba de 8, né, megatons destruiu 35 quilômetros, né, do entorno, quer dizer, 3 vezes mais do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, de Hiroshima, né, sendo que ela estava com uma diminuição ali violenta, né, estava 5 vezes menor, até mais aí, né, e, enfim, e a explosão foi vista a mais de 1.000 quilômetros de distância, tá? E aí vocês veem, a primeira bomba, a maior bomba, essa aqui é a Tsar Bomba da União Soviética, agora da Rússia, né, que tem 58 megatons, e a segunda é uma dos Estados Unidos, que tem 25 megatons, menos da metade, né? Para se ver como é que é um negócio bizarro. Então a Rússia é o primeiro com 5.977 ogivas, Estados Unidos tem 5.428, a China tem 350 ogivas, tá? A França tem 290, Reino Unido 250 ogivas, o Paquistão tem 165 ogivas, Israel tem 90, né, que é um parceiro dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, 90 ogivas nucleares. A Coreia do Norte tem 20 ogivas, entrou nessa corrida também há alguns anos aí, né?
e a Índia tem 16 ogivas, é o nono, tá? O último colocado aí da lista, certo? Então são esses países aí que têm, enfim, bomba nuclear, tá? E aí, pessoal, vamos discutir o filme, né? Vamos discutir a figura do Oppenheimer e tal, e o processo lá. O Oppenheimer, ele era um sujeito que ele era ligado também à política, ele pensava politicamente, ele tinha inclusive um apreço pela esquerda, né? Pelo pensamento de esquerda e tal. E ele foi acusado, né, durante o processo do Projeto Manhattan e depois também de ser comunista, porque na época havia todo um problema ali com os comunistas, tá? E, na verdade, dos anos 30 até 1943, ele era simpatizante do comunismo, e o irmão dele, Frank, e a sua namorada, né, Jean Tetlock, eram membros do Partido Comunista dos Estados Unidos, certo? E a esposa do Oppenheimer, né, a esposa dele, que aparece no filme também, né, a Catherine, ela era ex-integrante do Partido Comunista, certo? E aí, pessoal, tem os livros, tá? Vou citar alguns aqui, quase todos eles com citações diretas do Oppenheimer, tá? O primeiro é esse livro aqui do Paul Virilio, que é um pensador francês, fala sobre guerra e cinema, tá? E ele fala que logo no primeiro capítulo, que se chama A Força Militar é Regida pela Aparência, tá? E aí ele tem algumas citações aqui que falam da bomba, né? E diz, né, que, enfim, os norte-americanos provocaram no espírito adversário essa explosão da informação que para Einstein, no final de sua vida, parecia tão terrível quanto a explosão atômica em si. Já se tratava do princípio da dissuasão, quer dizer, dizendo que, né, ponderando que os Estados Unidos jogaram a bomba até para poder criar um fato ali, né, que ia servir de dissuasão posterior, né, como quem diz, a gente jogou essa, a gente joga de novo, se der mole a gente joga de novo, né, e aí, enfim, o nazismo e enfim, o fascismo na época foi, de certa forma, controlado, né. O Stephen Hawking também cita o Oppenheimer nos dois livros dele que eu tenho aqui, Uma Breve História do Tempo, tá aqui, ó, e o Universo numa Casca de Nós, tá? Agora, ele faz uma citação aqui que não tem exatamente a ver com a bomba, tá? Tem a ver com um projeto anterior do Oppenheimer, que era de 39, na verdade, né, próximo ali do início da guerra, que versava sobre o colapso gravitacional de uma estrela de grande massa, certo? O Oppenheimer era um físico teórico conhecido na época, né? E, enfim, ele teve toda essa produção aí, tá? Ele era um cara reconhecido e reconhecido por gente grande aí da física, né? Enfim, esse livro aqui, As Maiores Invenções dos Últimos 2000 Anos, que é uma compilação de opiniões aqui do John Brockman, tá? Traz vários cientistas, filósofos e artistas que apontam as mais importantes criações da era cristã, né, depois de Cristo. E tem dois cientistas aqui que votaram na bomba atômica, tá? O Dan Sperber, tá, que é um cientista cognitivo de Paris, tá? E o Marney Morris, tá, que é presidente da Animatrix, que aí na verdade trabalha com arte visual e tal, enfim. Então eles falam também dessa coisa da capacidade de destruição da bomba, né? E ao mesmo tempo da capacidade de dissuasão da bomba. Porque aí tem essa questão, né? Muita gente acha que é a pior invenção da humanidade e tal. Agora tem essa ambivalência da bomba, né? Por um lado ela realmente é uma coisa bizarra, ela destrói tudo, né? Mas por outro ela dissuade, ela ao mesmo tempo dá uma minimizada ali em certos, né, na possibilidade de certos conflitos, né? E isso é a grande ambivalência da coisa. A gente não tem como adivinhar se um dia vai chegar um retardado lá e explodir uma bomba dessa e acabar com o mundo, né? Esse risco sempre existe, porém, ao mesmo tempo, as bombas dão uma certa controlada em vários grupos radicais, grupos bizarros, né? Que a gente sabe que durante a história da humanidade, né, não faltam grupos assim, né? O Marcelo Gleiser também cita aqui nesse grande livro dele aqui, que é o Dança do Universo. Ele cita o Oppenheimer aqui também, tá? E aí ele faz uma citação do Oppenheimer aqui na página 372, 373, na qual ele cita um texto do Oppenheimer, tá? No qual o Oppenheimer reflete aqui, né? Depois da bomba, depois de detonar a bomba, ele fala, né? Nós esperamos até que os efeitos mais imediatos da explosão houvessem se acalmado para sairmos de nossos abrigos. A atmosfera geral era extremamente solene. Sabíamos que o mundo jamais seria o mesmo.
Algumas pessoas riam, outras choravam, mas a maioria permaneceu em silêncio. Eu me recordei de uma passagem das escrituras hindus, o Bhagavad Gita, né? Vishnu, que diz o seguinte: Vishnu está tentando convencer o príncipe a concluir suas tarefas. Para pressioná-lo, ele assumiu sua forma com vários braços e disse: agora eu sou a morte, destruidora de mundos. Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, estávamos pensando a mesma coisa. Então, quer dizer, e essa frase, esse trecho aqui, né, ele é citado no filme também. Essa frase aqui que ele pega lá nesse texto hindu, né, aparece no filme também. Tá? Então, Marcelo Gleiser aqui tá, Dança do Universo, grande livro, com essa capa do Van Gogh aqui, sensacional. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá, mais 3 citações rápidas aqui, vamos ver se vai dar tempo. Tem esse trabalho aqui, né, que eu já citei aqui para vocês, do David Brode e do Arnold Brode. Eles citam não só a carta do Einstein, tá, mas outras coisas mais aqui, outros dados sobre a participação de outros cientistas, tá, além desses que aparecem no filme, né. Então ele fala do Hans Albrecht Bethe, aqui na 130, Eduardo Teller, que aparece no filme, Villar Liebe, William Penney, Low Ziller, né, que é o cara que escreveu a carta com o Einstein, e o Harold Urey, tá? São os cientistas que são citados aqui no livro pelo Arnold Brode e pelo David Brode. Tá? São cientistas que participaram do projeto e eles contam aqui detalhes. Esse livro é muito bacana, eles contam detalhes porque uma dessas 7 descobertas é a estrutura do átomo, né? Que foi o que deu origem ali à produção das bombas. Tá? E para finalizar, tá? 2 citações rápidas aqui, uma do Carl Sagan, tá? No Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele fala aqui na página 277 sobre esse dilema moral que está em torno aí da questão da bomba. Né? O capítulo se chama Quando os Cientistas Conhecem o Pecado, né? Porque tem essa coisa, né, de a ciência sempre traz progresso. A bomba atômica foi uma questão que colocou isso em xeque. Né? E o Carl Sagan fala aqui, ó, no encontro pós-guerra com o presidente Harry Truman, Oppenheimer, o diretor científico do projeto Manhattan de armas nucleares, comentou tristemente que os cientistas tinham as mãos ensanguentadas. Eles agora conheciam o pecado. Mais tarde, Truman instruiu seus assessores de que não desejava nunca mais se encontrar com Oppenheimer. Ora, os cientistas são castigados por fazer o mal, ora por alertar sobre o mau emprego do que se pode fazer da ciência. Né? Quer dizer, essa questão aí, a ambivalência, né, de várias... Não é só isso, o Carl Sagan também tem um outro livro que ele fala sobre a questão dos testes de laboratório, né, com ratos e tal, que é uma questão também muito complicada, aí, com macacos também. Né? Enfim, a ciência tem essas ambivalências aí muito complicadas, e isso é a filosofia e a política que discutem essas coisas. Né? E por último, tá, o Freeman Dyson aqui, nesse livro Mundos Imaginados, também grande livro aqui, livro sensacional do Freeman Dyson, e ele cita, tá, o Oppenheimer aqui, né, na página 143, para finalizar mesmo aqui, tá, pessoal? Ele diz, né, a abolição da guerra é um objetivo final mais remoto do que a abolição das armas nucleares. A ideia exposta no início da era nuclear por Oppenheimer de que a existência de armas nucleares levaria à abolição da guerra mostrou-se ilusória. Né? A abolição da guerra é um exemplo típico de problema ético que a ciência é impotente para resolver. As armas da guerra não nuclear, fuzis, tanques, navios, aviões, são disponíveis no mercado aberto para quem quer que possua o dinheiro necessário para pagar por elas. A ciência não pode fazer com que essas armas desapareçam. A contribuição mais útil que a ciência pode dar para a abolição da guerra nada tem a ver com tecnologia. A comunidade internacional de cientistas pode ajudar a abolir a guerra, dando ao mundo um exemplo de cooperação prática que se estende através das barreiras da nacionalidade, da linguagem e da cultura. Quer dizer, ele está falando dessa questão do mercado de armas, né, que é o capitalismo. Né, de certa forma é o capitalismo aí que gira essa máquina da guerra nos países, né, e a ciência que produziu a bomba e que, enfim, levantou os dilemas ligados à bomba, não tem condição de resolver essa questão. Quem resolve de fato isso é a filosofia, é a política, né, que põem isso em discussão e problematizam essa questão para tentar chegar para equacionar, né, ambientes mais razoáveis para todo mundo. Beleza, pessoal? Então vale muito a pena assistir o filme Oppenheimer, tá, do Christopher Nolan, tá nos cinemas ainda aí, grande filme, vai concorrer ao Oscar aí como um dos favoritos, tá?
E eu deixo essa dica para vocês aqui hoje, tá? Com esses dados aqui, essas dicas literárias também, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal, que eu vou trazer uma surpresa para vocês no próximo vídeo, tá? Tamo junto, abraço, fui!